Começamos o Hora Geral de hoje com imagens de uma câmera de monitoramento que registraram o momento em que um homem suspeito de roubar um carro é lançado ao colidir com o veículo contra um barranco. É impressionante as imagens. Veja lá em cima, olha lá, passa um carro em alta velocidade, olha. De repente o corpo é praticamente lançado do veículo depois do impacto. E lógico, é uma triste de uma imagem que aconteceu no dia de ontem. Olha só, o carro passa em alta velocidade e aí ele é lançado dentro do veículo que supostamente teria roubado. Ele é suspeito de furtar um veículo e ao bater num barranco, o corpo dele foi lançado a alguns metros de distância e acabou sendo amparado pela grade deste comércio, dessa empresa lá em Guarujá. Isso aconteceu na manhã de ontem. Olha só, na rodovia Ariovaldo de Almeida Viana, que liga a cidade a Bertioga, ou seja, Guarujá a Bertioga. O carro passa em alta velocidade e em seguida atinge o barranco. O homem que dirigiu o veículo é arremessado pela janela. Segundo a polícia, o homem ferido estava com um comparsa que conseguiu fugir do local do acidente. Eles são suspeitos de roubar o veículo na área urbana da cidade de Guarujá e foram perseguidos pela polícia militar em seguida. O suspeito foi levado para o Hospital Santo Amaro e até a noite de domingo permanecia em estado grave, sob escolta da polícia. O outro suspeito ainda está foragido. Mais informação no Hora Geral. Mais informação nesta abertura do programa. Programa começando com muita notícia aqui para você, amigos do Hora Geral. Uma travesti foi morta a tiros na calçada de um bar em Santos. Isso aconteceu ontem. As câmeras de monitoramento do local flagraram a ação. Flávia tinha 47 anos e estava em um bar na esquina da rua João Pessoa, com a Avenida Senador Feijó, por volta das 11 da manhã, quando um homem se aproximou do grupo e atirou contra a travesti. Amigos de Flávia a levaram até a Santa Casa de Santos, mas ela morreu ao dar entrada na emergência. Ao menos 2 tiros atingiram a travesti. Segundo testemunhas, o acusado teria iniciado uma discussão com a vítima momentos antes do crime. Flávia seria agenciadora de travestis que trabalham como garotas de programa na região central de Santos. E o autor do disparo seria um cliente. Ele e o filho teriam contratado o serviço de uma das travestis e teria sido furtado. Primeiro, ele teria ido armado com uma faca tirar satisfações, mas depois de ser desarmado, voltou com a arma e essa é a imagem que nós estamos mostrando. Olha lá, ele volta com a imagem. Cadê a Flávia? Cadê? Ah, é aquela que está sentada? Chega próximo ali, tira a arma da cintura e dá 2 tiros na travesti. A identidade do assassino ainda é desconhecida. Testemunhas anotaram a placa do carro em que ele fugiu. Tudo isso no Hora Geral de hoje. E você ainda vai assistir. Homem é preso após esfaquear mulher e a filha dela em São Sebastião, no litoral norte. Vereador diplomado lá em Peruíbe tem o seu diploma cassado. Pais de alunos especiais de Bertioga entram na justiça contra a prefeitura. E o nosso convidado de hoje é o especialista em educação financeira, um excelente tema que você vai gostar, será abordado pelo Bruno Frota. Ele tem um currículo vasto e vai explicar um pouco mais das suas atividades, das suas palestras e um assunto importante, apesar da crise, como administrar as suas finanças, né? Daqui a pouquinho o Bruno já está aqui na recepção do Hora Geral, já ele entra aqui nos estúdios para conversar com os nossos telespectadores. Hoje é comemorado o Dia da Lei Eusébio de Queiroz. Você sabe que lei é essa? É a lei que proibia o tráfico de escravos da África para o Brasil. Um nome respeitado na história, né? E também nos direitos dos negros, né? Hoje, falando politicamente correto, dos afrodescendentes. Não se esqueça, meus amigos, que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral dessa segunda-feira, a Eliana Inácio, ela entrou em contato com o nosso WhatsApp, reclamando da suspensão de atendimento em algumas unidades de saúde de Cubatão, conforme nós noticiamos na última sexta-feira. Ela tinha um exame agendado e não sabe como vai ficar agora. Quer ver? Eliana, telespectadora do Hora Geral, ao vivo. Moro aqui no Vale Verde e a
3 dias que o postinho daqui fechou. Faz uns 18 dias que eu estou aguardando para fazer uma biópsia do estômago. E fui surpreendida aqui com os moradores no ônibus que eu pego aqui, que tinha fechado, que o médico não estava indo mais. Possivelmente seria por causa de pagamento, não sei o certo. Mas agora estamos aqui, né, esperando. E o meu caso é mais ou menos urgente, né? Eu estou aguardando. Agora é complicado para a gente aqui no Vale Verde não ter um postinho, né? Fiquei sabendo que tinha 5 crianças na fila, o médico não veio e a gente tá assim meio que sem saber de nada. Então que aí uma resposta aí pra gente, né, ver como é que vai fazer, pra onde que se vai correr, como é que a gente tem que fazer aí. Então o que tá acontecendo, né? Porque a gente tá aqui de mãos atadas. A gente não sabe o que tá acontecendo. O povo aqui precisa passar no médico. Fiquei sabendo que tem um moço aqui que sempre tem problemas de coração e a gente só tem aqui pra correr, né? Sendo que Cubatão também tá um caos sobre a saúde. Então dá um parecer pra gente aí, Douglas, por favor. Obrigado. Eliana, o parecer é da Prefeitura e nós procuramos a Prefeitura de Cubatão, que informou que as unidades de saúde continuam com o funcionamento normal, apenas com o quadro de funcionários reduzidos. Os moradores que tinham atendimento marcado estão sendo atendidos normalmente, segundo a administração municipal, ou tendo a consulta reagendada. Caso não encontre o profissional na unidade desejada, o munícipe pode ligar para 3362-7811. Inclusive, Eliana, essa é a resposta da Prefeitura e nós, como responsáveis e como fazemos um jornalismo imparcial, nós ouvimos os dois lados. Se esse lado não for real, você, Eliana, torne a entrar em contato com o Hora Geral no 981387000, que nós iremos providenciar o seu atendimento ou uma resposta. Agora, a informação que eu tenho é que a secretária de Educação, ela ficou afastada temporariamente. Quem está cuidando dessa parte de saúde é o Pedro de Sá, que é o vice-prefeito, né? Eu espero que tudo isso que o prefeito Ademário esteja fazendo, esses pequenos remanejamentos e que a população está preocupada, que tudo isso surta resultado, dê resultados. Porque prefeito Ademário, apesar de todo o respeito que eu tenho com o senhor, volto a repetir, o senhor foi eleito para resolver os problemas da cidade de Cubatão. E a população acreditou no senhor uma alternativa para sair do caos que Cubatão estava vivendo. Então, é importante que o senhor tome a frente e resolva dando respostas à população. E nós, da imprensa, como Hora Geral, estaremos atentos. Como, por exemplo, de Cubatão, nós vamos até o Guarujá. Os moradores Beto e Sidney Bibiano denunciaram o abandono das obras do restaurante popular no bairro Santo Antônio. Eles contaram que muitas pessoas estão desempregadas no bairro e o restaurante popular ajudaria muito a situação de várias famílias, como você está vendo nas imagens. Em nota, a administração do Guarujá respondeu que começou na semana passada a retirar o entulho do local. A prefeitura também disse que quando as obras estavam quase concluídas, o local foi roubado e depredado por criminosos. Agora a expectativa é que tudo esteja pronto até o final do primeiro semestre do próximo ano. Essa é uma faixa pode deixar a faixa que os moradores colocaram, né, ao prefeito, né, e também ao secretário de obras. E o restaurante popular do Santo Antônio, sai quando? Queremos audiência pública. Essa seria uma das notícias, dos temas que eu queria passar ao prefeito Walter Suman. Ele remarcou a sua participação. Nós estamos aguardando um novo agendamento aqui após o feriado de 7 de setembro para que o prefeito venha aqui. Inclusive, quando eu mostrei na última sexta-feira uma foto minha com a Edna Suman, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade e é a esposa do prefeito Walter Suman, eu fiz um convite para ela, falei assim, olha, estamos aguardando a participação do prefeito, ele tem que ir lá na Hora Geral. E ela falou assim mesmo, a presidente Edna Suman, Douglas, eu vou cobrar do Walter para que ele vá no Hora Geral, sim, que ele está trabalhando muito. Eu falei, não, tudo bem que ele está trabalhando muito, mas ele também tem que aparecer no Hora Geral e responder outros temas da população. E aí a Edna Suman falou assim, olha, eu vou conversar com ele e acho que eu também vou. Eu falei, de forma, a senhora pode vir a hora que a senhora quiser. Seria um programa interessante, né? Que a gente pode receber aqui o prefeito do Guarujá e a presidente do Fundo Social de Solidariedade. Então, eu respeito e sempre respeitarei as pessoas. Estamos aguardando um agendamento para que eles ou o prefeito possa vir aqui no Hora Geral.
Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: Coreia do Norte testa nova bomba. Eles estão trabalhando, hein? Olha só. Estados Unidos ameaçam resposta militar maciça contra a ditadura comunista de Kim Jong-un. ONU estuda novas sanções. Cadê o Estadão? O Estado de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: Coreia do Norte testa bomba H. Estados Unidos falam em resposta militar. Isso preocupa o mundo, hein? Dória recusa prévias com Alckmin e pode deixar a PSDB. Fecha aqui pra mim. Tava demorando muito, né? Você acha que tudo que a gente vê é real? Você acha que tudo que nós ouvimos é real? Não é bem assim. É óbvio que isso estava acontecendo. Inclusive, dentro do próprio PSDB já existe várias correntes que apoiam, eu não vou citar os nomes, vocês vão entender. Eu quero ter cautela. Tem gente que aposta no nome do A, nome do B e no nome do C. Tudo isso dentro do próprio partido, né? Na realidade, quem faz o partido, no meu entendimento, são os homens. E existem homens de palavra, homens coesos, homens responsáveis. Existem outros tipos de homens. Esses eu não quero lembrar nem citá-los. Quer ver a nota fina aqui, a linha fina que está escrito? Olha lá, está aqui, ó. Presidenciável diz ao Estado que pretende continuar no partido até que alguma circunstância o impeça. Mas ele já acena. E eu não tenho dúvidas nenhuma que ele é candidato a presidente, né? Ou ao governo do Estado. Né? Eu acho que mais presidente. E isso daí acaba deixando o PSDB em maus lençóis, quer dizer, na dificuldade. Porque ele foi o homem de confiança, é o homem de confiança do Alckmin. Nós sabemos o quanto que o governador Alckmin apostou no Dória, né? O Dória que fala que ele é um gestor, ele não é político. Tá bom, Dória, tá bom. Lógico que isso acaba movimentando e atrapalhando algumas correntes políticas, principalmente aqui na nossa região. Cadê os jornais locais? O Jornal Tribuna trazendo como destaque: plano vai agilizar o atendimento a infartados. A situação preocupa. Mortes na região superam a média estadual e isso já foi discutido aqui no Hora Geral e nós vamos tornar a discutir com o médico cardiologista Sérgio Paulo, um especialista nesse assunto. Olha essa foto aqui, ó. Diversão interrompida. Um piloto de paraglider ficou preso nos galhos de uma árvore na manhã de ontem ao tentar pousar na areia da praia de Itararé, em São Vicente. Ele perdeu o controle durante a descida e teve que ser socorrido por oficiais do Corpo de Bombeiros. Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete aqui nesta segunda-feira: Santos vai pedir reforço na segurança das universidades. Deixa eu falar uma coisa aqui, pode até cortar o áudio um pouco. Secretário de Segurança Sérgio Delbel, eu o respeito e muito, mas discutir de novo, nós já tivemos há alguns anos atrás, eu posso até lembrar, 2015, 2014, houve uma discussão, inclusive, na associação comercial, que estavam os representantes de várias universidades para tentar resolver o problema da segurança nos entornos das universidades. Eu, quando vejo uma nota como essa aqui do Diário do Litoral, eu fico pensando, será que aquela reunião que foi feita na associação comercial não prosperou? Por que vai retornar a fazer aquilo que já foi feito lá atrás e não teve resultado? Será que nós precisamos que tudo aconteça de errado para depois alguém tomar a decisão? Tomar uma atitude? Está aqui a nota. Aqui, ó. Após estudantes exigirem mais segurança no entorno das universidades e entregarem uma abaixo-assinado à Prefeitura de Santos, o secretário de Segurança, Sérgio Abel, vai reagendar uma reunião com as unidades de ensino superior para ver de que maneira elas podem contribuir com o reforço de segurança. O secretário pretende solicitar a instalação de câmera. Outra coisa, eu não sei para que câmera de monitoramento. A gente tem câmera de monitoramento só para a gente ver que tem. Não existe um imediatismo na câmara de monitoramento. Esse é o meu entendimento. E se eu estiver errado, me corrijam. O que eu penso? Estou na central de monitoramento, olha lá. Atenção, viatura 441. Dá um pulo ali, ó. Ali na Oswaldo Cruz. Tá tendo uma briga ali, ó. Rapidamente vai uma viatura e vai resolver. Para que um sistema de monitoramento? Para mostrar no dia seguinte o que aconteceu e que poderia ser resolvido com imediatismo. Isso é que significa ter uma câmera de monitoramento. Não adianta você ter câmera de monitoramento e não ter efetivo, e não ter reforço, e não ter força-tarefa, porque senão não adianta. É a mesma coisa você ter um belo de um carro e não ter motor. Não vai andar nunca. Aqui é próximo, Expresso Popular.
trazendo como destaque a seguinte manchete: travesti é assassinada a tiros em mesa de bar. Tem o Jornal da Hora, edição de domingo? Deixa eu ver se nós temos, ali ó. Por pouco não foi aqui. É uma história muito interessante, né? Uma história da história do Brasil, que o Sérgio Williams, que é um amigo, um jornalista e um pesquisador, diz que por pouco a independência no Brasil não aconteceria aqui mesmo em Santos. Ó, por pouco, né? Tá na página principal do Jornal da Hora. Essas são as principais manchetes e você acompanhando o Hora Geral logo na segunda-feira, né? Uma semana curta, porque teremos feriados, o feriado de 7 de setembro. Mas a informação aqui não para. Você quer ver? Um homem foi preso na tarde de sábado em São Sebastião, suspeito de esfaquear uma mulher de 43 anos e a filha dela de 23. O crime ocorreu de manhã e o acusado de 29 anos foi preso em flagrante horas depois. As vítimas estavam dormindo quando, por volta das 8 da manhã, o suspeito invadiu a casa em busca de dinheiro. Diogo dos Santos Laureano chegou a amarrar as vítimas, mas elas conseguiram se soltar e ele acabou atacando-as com uma faca. O marido estava fora de casa e, quando soube do caso, tentou localizar o criminoso. Ele foi rendido e o suspeito obrigou o homem a entrar no carro. Eles seguiram até o bairro Boracéia, quando o agressor fugiu a pé pela mata. Ele foi preso no final da tarde na divisa de Bertioga com São Sebastião. Diogo afirma que veio do Rio de Janeiro e disse ter 4 passagens pela polícia por roubo. A jovem de 23 anos que foi ferida se encontra em estado grave na UTI. A Justiça Eleitoral decidiu cassar o diploma do vereador de Peruíbe, Alexandre Tamer Júnior, do PSDB, por compra de votos. Conforme denúncia do Ministério Público Eleitoral, ele doou cadeiras de rodas para eleitores com a finalidade de obter votos para as eleições municipais de 2016. Ele foi o 7º candidato mais votado na cidade, com 652 votos. Por invalidar o diploma, o mandato também é cassado e os votos anulados. Alexandre Tamer também foi condenado a pagar uma multa de R$15 mil e se torna inelegível por 8 anos. A decisão ainda permite que o parlamentar recorra no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. É impressionante. Amigos eleitores, não venda seu voto. E por mais que um político queira comprar o seu voto, sabe o que tem que falar para o político? Não vendo o meu voto e não voto mais em você. Tem que ser assim. Agora, quem aceita a ser comprado vai reclamar o quê, né? Pais de alunos especiais de Bertioga entraram na justiça para lutar pelo direito de seus filhos serem atendidos por cuidadores nas escolas municipais. Segundo as famílias, a prefeitura substituiu a função de cuidador pela auxiliar técnico educativo. Com isso, alguns alunos perderam o atendimento diferenciado. Alguns estudantes não falam e, quando possuem uma crise, batem na cabeça. Por isso, um cuidador seria necessário para dar maior amparo. Segundo a Prefeitura de Bertioga, cada auxiliar técnico pode cuidar de até 3 crianças. Algumas foram reavaliadas e se constatou que não precisam de um auxiliar, pois demonstraram possuir autonomia para as atividades. Isso é o que diz a nota. Mas a inclusão social, ela requer também cuidados. E eu espero que o secretário ou secretária de Educação de Bertioga tenha cautela, né, com essas pessoas que precisam sim ser incluídas, mas com um mínimo de condição por parte da administração. Um piloto de paraglider, bom, isso daí a gente já mostrou, né? Já mostramos do piloto paraglider, já mostramos ali na manchete do Jornal Tribuna. Isso, já tá. Vamos à próxima notícia aqui no Hora Geral, enquanto você participa pelo 981387000. Esse é o nosso WhatsApp e nele você pode interagir e participar. Afinal de contas, aqui no Hora Geral tem sempre muito mais informação para você. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Jeito Imigrantes operando no esquema 5x5 com tráfego lento na chegada à capital. Cônico Domênico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Ponta na praia neste momento com 6 embarcações. Guarujá, Bertioga, 1 e São Sebastião e Ilhabela com 3 embarcações de boa visibilidade. Vai para São Paulo? Boa viagem. O rodízio hoje é para veículos com placas finais 1 e 2. Douglas, e o tempo, hein? Acionando o radar meteorológico aqui no Hora Geral. A previsão para essa segunda-feira é de céu claro com predomínio de sol ao longo do dia.
Os termômetros em Santos marcam a mínima de 19 e a máxima de 27. Vamos até Guarujá, a ilha de Santo Amaro, que tem a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. De lá vamos até a cidade de Mongaguá, mínima de 20 e máxima de 26. Esse é o radar meteorológico e você conhecendo a previsão do tempo aqui no Hora Geral. Agora eu vou chamar o doutor Gustavo Grotoni. Ele já está lá no Hospital de Olhos, Grotoni, e vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Quer ver como ele já está pronto? Doutor Gustavo, é com o senhor. Olá! Olá, amigos do programa Hora Geral. Esse é mais um programa que o Hospital de Olhos Grotoni vem trazer informações úteis para você que está em casa. Mande suas dúvidas por WhatsApp, webmail ou entre no nosso site www.holhosgrotoni.com.br. Através dele você conseguirá tirar muitas dúvidas e ver do que a nossa clínica pode lhe assistir. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a terceira idade. Nós sabemos que tem muita gente aí em casa que já chegou na terceira idade ou melhor idade. Os cuidados com os olhos devem ser intensos, pois os olhos foram feitos para viver normalmente cerca de 40 a 50 anos de idade. Após essa idade, uma série de problemas podem aparecer, entre eles o glaucoma, a catarata, a degeneração macular e outros problemas relacionados à visão. Então, você que está em casa, tem mais de 50 anos e nunca procurou um oftalmologista, ou vai só quando tem algum problema, habitue-se a fazer o exame anual, porque com exames rotineiros anuais, nós conseguimos detectar coisas e doenças que, quando tratadas no começo, têm tratamento e não deixam sequela. Essa é mais uma dica do Hospital de Olhos Grotoni para você, nosso amigo do programa Hora Geral. Até mais! Saúde, apoio, Hospital de Olhos Grotoni. Para perto, para longe, para você. Olá, amigos do Hora Geral, eu sou o Rafael Quaresma, coordenador do Procon de Santos. Estou aqui com vocês no programa para tirar as dúvidas e dar dicas na defesa do consumidor. Participe você pelo WhatsApp do programa, enviando também o seu questionamento, a sua dúvida, para que a gente possa respondê-la. Eu sou o Rafael Quaresma, coordenador do Procon de Santos, junto com Hora Geral, na defesa do consumidor. Hora Geral, apoio, Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream, o milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas, alugue o carro que sempre quis na Unidas. Estamos de volta com o Hora Geral. Nessa segunda-feira eu vou apresentar para vocês o especialista em educação financeira, meu amigo Bruno Frota. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Douglas? Bom recebê-lo aqui no Hora Geral. Obrigado, Eu prazer. falei só consultor, mas você tem uma infinidade de atividades. Eu tenho um prazer enorme de receber aqui. Inclusive, ele roda o Brasil inteiro como consultor da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, né? Perfeito. Membro financeiro, membro da Secretaria de Comunicação do grupo ODS, que é a Agenda 2030 da ONU, coordenador do curso da Unisanta, aqui onde nós estamos, Carreira, Negócios e Finanças, professor da Unisanta no programa ProLíder, palestrante e coach financeiro, entre muitas atividades, já escreveu alguns livros, né? Semana passada estava no Mato Grosso, dando uma palestra também pela FEBRABAN. Então você é uma figura, é de Santos, isso que é importante. E a gente, não sei, as pessoas falam assim, o Bruno, o santista é bairrista. Mas será que eu não gosto muito de ouvir essa palavra bairrista? Porque o bairrista, no meu entendimento, e eu sou santista, não valoriza o que é daqui. O bairrista, às vezes, ele impede que alguma coisa de fora cresça dentro da cidade, mas ele tem que, em primeiro lugar, valorizar as pessoas daqui. Sim. E você é uma delas na sua área. Eu poderia aqui enumerar muitos santistas que se destacaram e se destacam no cenário nacional e que a gente deveria se orgulhar disso, né? Mas o seu tema é importante pelo momento político que nós estamos passando e pela preocupação que a população tem em sair da crise. Perfeito. Inicialmente, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que significa educação financeira para quem, muitas vezes, não consegue administrar o seu rendimento mensal. Meu amigo Bruno, por favor. Douglas, obrigado. É um prazer a gente estar aqui. Obrigado pelo convite. Isso, realmente, uma satisfação. A gente prestigia Santos. Por mais que eu tenha rodado bastante situações aí, eu tento trazer todo esse meu conhecimento e minha bagagem
aqui para Santos. Então, a educação financeira nós trabalhamos de duas formas. A educação financeira nós trabalhamos quando o indivíduo ele está realmente endividado ou com problemas nas suas finanças, nós trazemos ele para uma consciência de educação financeira, onde ele consegue realizar despesas, custos, né? As dívidas. Então nós conseguimos equilibrar essas despesas, as dívidas, os custos, ao ponto em que ele consiga ali ter um planejamento financeiro e o seu provisionamento para os seus objetivos e metas. E quando o profissional também, ele já está equilibrado com a sua situação financeira. No momento em que ele está equilibrado, nós conseguimos provisionar um capital de caixa reserva, um provisionamento para os seus sonhos, tudo isso com planejamento de sonhos, metas a curto, médio e longo prazo. Outra situação que nós colocamos é o investimento. O dinheiro hoje precisa ter carimbo, ele precisa ter um destino, porque por mais que você tenha uma poupança, um CDB ou um fundo de garantia ali, você, se não tiver um destino, a primeira situação emergencial você vai lá e saca. Então a educação financeira te promove isso. Você colocar justamente isso, o seu salário, um provisionamento, um caixa reserva, um capital de giro, esse provisionamento, a reserva técnica que a gente tem que guardar. Essa reserva técnica, na verdade, é para qualquer situação emergencial. Então, assim, não necessariamente eu sempre tenho que precisar fazer empréstimos para conseguir meus sonhos. Se eu conseguir provisionar um percentual do meu salário ou do meu ganho, ou até uma segunda renda, que a gente também orienta isso, o quanto que você pode se captar de uma forma maior, né? Agora, sua Bruno, atividade, mais uma... Tem um aspecto importante. O que você está falando eu entendo e acredito que a maioria dos meus telespectadores também entende. Mas depende muito de uma força de vontade nossa. Comportamento. Exatamente. Aonde que eu quero dizer? Eu acho que mudou um pouco. Mas há um tempo, você lembra que tinha os financiamentos de automóvel de 72 meses? E as pessoas viam, peraí, uma prestação de 240, dá para pagar. Só que em 72 meses, faz a conta para ver quantos carros que você vai pagar. Em segundo lugar... 3,5. A conta mais ou menos fecha em 2,5, 3 carros. Tá vendo? Então, peraí, então eu não vou fazer isso. Mas todo final de semana, sábado e domingo, eu costumo jantar fora. E nos restaurantes que eu tenho vontade. E passo o meu cartão de crédito. Aí chega a fatura no mês seguinte, você começa só a pagar o mínimo, que você está apertado. Aí fica aquela bola de neve. Então, muito depende do comportamento da pessoa para que ela não entre numa zona de perigo com relação às finanças. O comportamento ele é muito importante pelo fato do quê? Você mesmo falou, Douglas, o cartão de crédito. Então, as pessoas podem até usar mais o cartão de crédito. Um perigo que a gente costuma cometer é o seguinte: passar o final de semana, como o Douglas comentou, eu saco R$300 para passar o final de semana. Isso. Você saca na sexta-feira, chegou no sábado, você já acabou os 300 e saca mais 300. Chegou no domingo, você ainda saca mais 100 para passar o resto do domingo. Então, assim, como eu lhe falei, o dinheiro ele tem que ter carimbo, tem que ter um destino, tem que ter um equilíbrio. Então, você saca para andar na sua carteira o mínimo. Até o cartão de crédito, ele conscientemente bem usado, ele te dá ali paulatinamente todas as suas despesas. Então, assim, a planilha orçamentária, ela fala aonde os seus custos e suas despesas estão indo. Para o lazer, para a saúde, para o transporte, para a moradia, para a escola, para a educação. Então, um planejamento saudável, acompanhado com um comportamento planejado com seus sonhos a curto, médio e longo prazo, suas carteiras, a gente consegue equilibrar e tomar consciência do que é educação financeira. Porque hoje a gente parte daquele conceito que era o cultural, a compra pelo imediatismo, é uma carência, suprir alguma necessidade rápida. Nem precisa mais compra. Pois é. E para um lado mais racional. A educação canaliza para isso. Para um lado mais racional, sustentável, uma educação financeira perene, que você realmente, em tempos de crise, não sofra tanto. Porque você equilibrado financeiramente, você tem tomadas de decisões mais assertivas, você se torna uma pessoa mais, comportamentalmente falando, você se torna mais equilibrado. Então você elimina aquele estresse das dívidas, das centrais de cobrança te ligando, isso realmente impacta no teu trabalho, podendo gerar até o desemprego. Você sabe, você está explicando com uma total tranquilidade, serenidade, até porque esse é o seu assunto, eu fico pensando, isso deveria ser matéria nas escolas do ensino fundamental, entendeu? Ou seja, a educação financeira, porque hoje é muito mais fácil, inclusive, os adolescentes utilizarem o dinheiro de plástico, que é o cartão magnético.
E já com o cartão, ele vai saber como administrar. Olha, você tem essa tua mesada, você vai ter R$300 por mês. Então, eu não vou te dar, o pai falando para o filho ou para a filha, não vou lhe dar dinheiro até o dia 5 do mês seguinte. Você tem aqui seu teto, você tem aqui a comida, tem a cama, tem a roupa lavada, mas para sair e comprar o que você quiser, você vai gastar R$300 por mês. Se você souber administrar isso bem durante um ano, eu vou aumentar ano que vem para R$400. Por exemplo, isso é dentro de casa. Mas o colégio, o ensino, deveria também proporcionar uma matéria dessa, que seja extracurricular. Você concorda, Bruno? Concordo. Nós temos no Brasil a ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Isso foi um decreto-lei assinado em 2010. Então, todas as instituições, tanto de ensino quanto instituições financeiras, elas precisam percorrer a educação financeira. É um decreto-lei de 2010. A partir disso, nós temos o CONEF, que é o conselho que fiscaliza como que está sendo transitada a educação financeira, tanto nas escolas quanto nas empresas, na ação civil. Então, o que acontece? A AIF é uma associação de educação financeira que operacionaliza isso nas escolas, tanto nas escolas de ensino médio e nas escolas de ensino fundamental. Nós temos livros de professores, livros de alunos. Agora, nas graduações, como eu também sou professor universitário, em algumas universidades que eu leciono, eu consigo colocar um programa de educação financeira para que os alunos ali no primeiro emprego, ou num processo de trainee, ou num processo de colocação, saindo da escola, entrando no mercado de trabalho, ele já entre de forma consciente. O quanto que ele ganha, qual é o provisionamento, uma parte do salário que ele pode guardar, um capital de giro que ele também precisa ter para as despesas do dia a dia e não necessariamente entrar em financiamentos ou empréstimos. O financiamento ou empréstimo ele pode ser contratado, mas desde que planejado. É o planejamento que faz a diferença das pessoas que só sonham e das pessoas que conseguem concretizar os seus sonhos. Então é muito interessante colocar nas escolas, eu acho fundamental, e essa iniciativa, olha só, na rede particular, que a implementação é mais imediata. Qualquer escola que, de repente, implementar isso extracurricular, ela vai ter um diferencial, inclusive, para poder captar os seus alunos. Né? Isso é importante. E você falou algo importante também, que é com relação aos empréstimos. Eu tenho ouvido muito dos empréstimos consignados, que são literalmente oferecidos para os aposentados, e muitas vezes eles, por passar necessidade ou por ter a oferta de um dinheiro a mais, eles acabam aceitando até por telefone. Sim. E aí quando vem o lerite, eles falam, nossa, mas só veio isso, porque já teve o desconto do consignado. Como não autorizar o consignado? Ou seja, você é o consultor da Febraban, pode nos orientar. A pessoa pode aceitar um consignado pelo telefone? Ela não deveria ir numa agência bancária, Bruno? Existe uma autenticação mecânica que se faz via telefone, via call center ou até mesmo no caixa eletrônico. Quando vai sacar ali já disponibiliza um crédito. Isso. O sistema funciona da seguinte forma: você toma o crédito de acordo com o seu recebimento de INSS, do recebimento do seu salário. Ao ponto que você vai quitando algumas 3 primeiras parcelas, ele já te libera um outro montante. E esse é o perigo. Quando você faz um planejamento para um crédito, você precisa ao menos quitar ali 90% ou 95% para pensar em outro crédito. Porque senão essa bola de neve que fica, Douglas, você paga 3 parcelas, ele te libera mais um crédito. Isso é um sistema, é uma máscara que o sistema fornece. Então a atenção é justamente para isso. Tanto por telefone ou no caixa eletrônico, ter uma consciência que eu tenho muito crédito, mas qual é o meu provisionamento para pagamento? E ao ponto que você consegue pagar de forma antecipada o teu crédito, e se ele for liberado um novo crédito por você ser um bom pagador, você já está começando a entrar numa educação financeira. Você consegue inibir isso aos bancos ou solicitar que a demanda de oferta, a oferta de crédito para o seu CPF seja minimizada, justamente porque você precisa hoje entrar numa educação financeira mais consolidada. Um outro aspecto também, o Bruno vai ficar surpreso com a minha indagação, mas muitos prefeitos deveriam ter pelo menos uma educação financeira, porque os prefeitos, que hoje são chefes do executivo, eles administram o orçamento que é pago através dos impostos meu, do Bruno, do telespectador, e faltam a eles uma educação financeira. Aonde que eu quero chegar, meu amigo Bruno, não sei se você concorda ou não.
Nós temos que ter posturas perante a crise de não gastar isso, de economizar tal coisa. Por que eu tenho 2 carros? Eu posso ficar com um carro e, se possível, trocar por um mais econômico, um popular, que vai me levar no mesmo lugar. Os prefeitos, aqui eu falo de uma forma geral, por que não reduzir os cargos comissionados? Por que não dar prioridade a obras que sejam importantes para a população, né? Por que não rever alguns contratos? Olha, vai renovar? Tinha que ser 10% de aumento. Ou você continua o mesmo valor, ou senão a gente não vai renovar. Ou seja, essa educação financeira deveria ser a tônica dos prefeitos e não fariam mais do que a obrigação deles por administrar um orçamento e ter condição de administrar preocupado com a população. O que você acha sobre esse tema, Bruno? É extremamente interessante, até porque esse tema é percorrido pela ONU. Então nós temos hoje um programa chamado ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos entre educação de qualidade, minimização de desigualdade social, emprego digno para todos. Então é um programa da Agenda 2030. Até 2030, ótimo, as comunidades, as prefeituras, as empresas, a iniciativa privada, ela realmente vai percorrer uma série de situações que o teu grau de satisfação com a educação financeira principalmente precisa ser melhorado. Então são volumetrias e métricas que a ONU disponibilizou através de 17 objetivos para todos os países. O Brasil faz parte, as prefeituras com seus assistentes sociais precisam adentrar esse corpo do ODS, onde você tem volumetrias e métricas justamente para tornar mais sustentável as finanças da prefeitura. E passar isso de forma correspondente para a associação, para as comunidades de bairro, para as pessoas que realmente acompanham os movimentos. Porque é muito inadimplente você ficar com aquela quantidade enorme de contratos e você às vezes até se perde em um contrato outro, dentro de uma licitação outra, às vezes acaba sendo embutido um valor que isso às vezes acontece que é de mercado. Mas quando você tem uma consciência, sabe que tem uma instituição, uma ONU por trás, verificando volumetrias e metas, para que você realmente tenha entregue valor, a taxa de valor agregado nas suas finanças, seja ela na prefeitura, no governo, na empresa, né? Então você começa a entender que não, realmente hoje a verdade, a transparência, a equalização de educação financeira está muito em pauta, como você mesmo falou, verdade, Douglas, no começo da nossa conversa. É extremamente necessário devido até à situação econômica do país, né? A responsabilidade com o emprego, a responsabilidade com o consumo responsável. Então hoje nós não se permitimos muito ficar ostentando, como o Douglas falou, um carro muito... Para quê, né? Eu sei. Então uma economia, de forma sustentável, você tem uma tranquilidade maior. É lógico, uma boa viagem todo mundo precisa fazer, mas planejar para isso é extremamente saudável, né? E você, quando fala planejamento, também é um outro aspecto, falando ainda de política, muito rapidamente, os prefeitos que hoje estão numa reeleição, no meu entendimento, eles não poderiam estar passando por problemas financeiros, sendo que eles dão sempre a desculpa que o momento econômico do país não está favorável. Mas se houve um planejamento, se você assumiu em 2013, você tem um planejamento para 4 anos e já deixa preparado para o próximo prefeito por mais 4 anos, ou se for o mesmo que conseguiu se reeleger, ele dá continuidade. O meu entendimento, ele não tem o que se desculpar o que não deu certo. Nós temos aqui, eu quero lembrar de um prefeito que já passou por aqui, para não citar os atuais, é a população quem vê a postura deles, o prefeito Clemão Silveira Castor, que foi prefeito por 2 mandatos em Cubatão. Ele, durante a campanha, falou que se fosse eleito, ele faria uma auditoria. Ele foi eleito e essa auditoria ele nunca apresentou. Um outro aspecto, aquilo que o homem público fala e aquilo que ele não faz. E quando ele coloca a situação financeira do município, ele pode até falar assim, estou pegando aqui, assim, tenho ciência, estou mostrando à população. Quero 4 anos, já no primeiro ano, vou dar demonstração de que vou fazer com que o orçamento seja superavitário, ou seja, que sobre dinheiro para poder investir. Isso é planejamento. Não depende só do prefeito, mas a iniciativa tem que ser dele, porque ele tem uma diretoria, uma secretaria jurídica, ele tem uma procuradoria do município, ele tem um secretário de finanças. Olha só o que a ONU pode oferecer para essas prefeituras. E isso é bonito quando você aceita, quero que você me ensine, Bruno, vamos sentar, como que a gente pode melhorar? Né? E muitos políticos falam assim, não preciso, eu sei como fazer, menos.
menos porque a vaidade acaba resvalando na população que contribui com seus impostos. Você chegou a visitar algumas das prefeituras para apresentar esse projeto da ONU ou já é de conhecimento das prefeituras? É de conhecimento de algumas, mas não de todas, né? É um programa que veio da transição do ODM de 2015 para 2016. Seriam desafios do milênio? Agora são sustentáveis. Isso, perfeito. Então, de 2016 começou o programa, as métricas estão sendo formatadas para que se possa percorrer esse nível de sucessão que você falou, Douglas. A primeira sucessão que deve ser feita na empresa é justamente a finanças, a tesouraria. Então, eu controlo o meu mês, eu controlo o meu provisionamento anual e controlo minhas despesas. Agora, aonde eu consigo colocar um provisionamento para 3 tipos de investimentos? Então, eu tenho que ter investimentos, seja numa prefeitura, numa escola, numa educação empresarial e corporativa, a curto, médio e longo prazo. Porque sempre quando você faz esse tipo de planejamento, você pode, ao ponto em que você vai acompanhando, o longo ainda pode se tornar o médio e o médio pode se tornar curto, porque você tem inteligência financeira nas finanças. E essa controladoria te permite fazer isso. Então, realmente, quando você tem um caixa vazio ou um caixa inadimplente, falta ali esse tipo de planejamento onde você consegue colocar. Você comentou 4 anos, mas sendo feito um bom planejamento, com os recursos que a gente consegue receber, a redução de custos, a gente consegue multiplicar isso por 2 vezes, a 8, a 12 anos, dependendo dos recursos que entram. Então, a economia, né, quando a gente fala, a situação do país não está muito boa, mas o que realmente você de fato está fazendo para colaborar? Né? O que de fato, é bom colocar a culpa e isentar dos problemas, né? Mas o que de fato, seja uma planilha orçamentária familiar, seja na empresa, seja nas prefeituras. Então, essa situação... Quando você fala em prefeitura, Bruno, nessa mesma poltrona sentou o prefeito Ademar e ele falou que pegou uma caixa preta, que é da outra administração. Óbvio, ele era vereador, ele sabia que já existia essa caixa preta. Então, o que a população, por exemplo, o prefeito Ademar, pede? Que ele não fale da caixa preta, mas que ele torne essa caixa preta uma caixa muito mais rentável para a população. O homem público, no meu entendimento, né, e hoje, com esses escândalos, a população está muito mais atenta, ele tem que pensar 2 vezes nas suas palavras. Ele não pode falar, olha, eu tive que pagar, você tem que pagar nada. Você teve que administrar um dinheiro e você está revertendo para a população, né? E quando a população vê que existe um bom administrador, é natural que ele vá retornar, é natural que ele vá encontrar amparo dessa população, né? Esse é um perfil de político que eu julgo fundamental. E sempre eu toco nesse assunto, Bruno. As pessoas falam assim, eu não gosto de política, mas calma, tem política dentro de casa, tem política lá na consultoria que ele dá da Febraban, tem política aqui na universidade, tem política na TV, tem política no clube, em tudo tem política. Que a política é justamente o ato da gente poder conversar, dialogar, discutir e ver o que é melhor para a população ou para aquele segmento. Perfeito. Tem perguntas aqui, Bruno, para o nosso telespectador, para que você responda. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta. A Júlia mandou uma pergunta pelo WhatsApp. Como faço para definir o quanto tenho que destinar do meu salário para cada despesa que tenho, Bruno? Olha, um provisionamento saudável é assim, 30% do seu salário ele tem que sobrar para você ter umas finanças saudáveis. Então, 50% do teu salário é o teu custo fixo. Você tem que equalizar 50% do teu salário do teu custo fixo. Então, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte, se acabar a sua renda hoje, até quando você sobrevive? Muitas pessoas respondem assim, eu sobrevivo até amanhã. Porque não tem nenhuma reserva. É justamente isso. Então, fazendo um empréstimo, ele pode tomar do seu rendimento 30%, os seus custos 50%, 80%. E 20% é o seu lazer, é a sua sanidade mental perante as suas finanças, para que você tenha uma confortabilidade na sua compra, na sua tomada de decisão, numa viagem, num curso, no intercâmbio. Então eu só posso me permitir, tanto é que o crédito consignado ele permite liberação de 30% do salário, ele tem um teto. Então, todo empréstimo que você for tomar, comprometa seu salário no máximo até 30%. Mais perguntas aqui para o Bruno Frota, aqui no Hora Geral. Se a pessoa já está endividada, como fazer para acabar com as dívidas? Eu acho que essa é a principal preocupação hoje do brasileiro. É o Marcos pelo WhatsApp.
Marcos, parabéns pela sua pergunta. Nós só conseguimos tangibilizar as nossas dívidas colocando no papel. Então, o quanto que eu entro de receita e o quanto que sai de despesa. Ao ponto em que você consiga colocar no papel onde está entrando de receita e você consegue enxergar a torneira aberta para onde está vazando, você pode ter até uma inteligência financeira de ter a necessidade de uma segunda renda para suprir essa dívida, se ela for uma dívida muito alta. Então, equalizando essas dívidas, verificando onde você pode incorporar um pouco mais o teu perfil empreendedor, e o perfil empreendedor pode ser feito dentro da sua própria empresa, porque muitas pessoas assim, meu salário é baixo. Então assim, Douglas, quanto que custa o seu salário, ou o nosso Prolabore no caso, sem imposto? Divide por 22 dias úteis, você sabe o valor do seu salário por dia. Divide isso por 8 horas de trabalho, então você sabe o valor da sua hora de trabalho, ok? Então comece a fazer as contas. A minha hora de trabalho vale X reais. Quanto que eu posso faturar em cima disso? Eu vou potencializar mais 30%, 40%, 50% para que eu consiga, como o Marcos, aí, uma atenção em sair das dívidas, ou eu vou continuar na mesmice, reclamando? Então, novamente, volta ao comportamento. Eu vou fazer a planilha, eu verifico onde eu posso aumentar a renda, mesmo se você for seletista, trabalhar dentro de uma empresa, o quanto que você pode produzir mais, o quanto que você se torna produtivo. O conceito de produtividade é produzir mais com menos. E a competitividade? Você tem que mapear uma série de situações de informação e fazer um bom uso dessa informação para aumentar a sua renda. E aí sim você consegue sair das suas dívidas de uma forma mais saudável. O primeiro passo é a planilha, orçamento familiar. Ou seja, é ali que ele vai ter um raio-x da situação financeira dele. Eu tenho alguns minutos para terminar, tem mais perguntas, mas eu não posso deixar de mostrar as imagens recentes da palestra que você proferiu lá em Mato Grosso, né, como consultor da Febraban. Nós vamos colocar as imagens e eu queria que você comentasse com a gente sobre essas imagens, por favor. Esses são cursos de educação financeira que nós fazemos para empresários, para o setor de bancos, para os líderes, né? Você pode passar as imagens? Por favor, pode passar? Então, nós treinamos tanto a liderança como a educação financeira e os colaboradores da empresa. Então, nossa consultoria permite fazer isso. Isso aqui é uma avaliação de educação financeira. O quanto que você colocou no seu orçamento, o quanto que você pode provisionar sonhos, aquele planejamento de curto, médio e longo prazo, quais carteiras de investimento você pode adentrar. Então são avaliações, são cursos que nós fazemos tanto para a liderança como para as categorias de base. Nós treinamos desde analista júnior, pleno e sênior, até as lideranças, gerente, superintendentes, para que todos possam ter a consciência. Esses são já os programas. E aí a gente apresentou no palco um projeto de educação financeira para entrar em uma das universidades. Nós conseguimos colocar aí, esse também foi um projeto de empreendedorismo, de educação financeira, com uma equipe. Esse em Mato Grosso também? Esse já estava em São Paulo, esse foi em São Bernardo do Campo. Esse aqui foi uma foto do programa Pro Líder que nós fizemos aqui na Unisanta, pode passar. Esse aqui foi o grupo do Pré-Amar. Nós treinamos aqui o pessoal do administrativo do Pré-Amar. Sempre com educação financeira, é um pessoal do administrativo que está convivendo muito com o consumo, Douglas. Então aí no shopping é o mercado do consumo, a oferta de marketing é muito ativa. E como que o pessoal do administrativo se comporta vivenciando, respirando o ar de consumo? Então nós treinamos o pessoal de um dos shoppings aqui de Santos, entre outros que nós temos aí em agendas também para efetivar uma educação financeira. Esse é o programa da ONU. Você vê, é um grupo que se reúne, nós somos lá uma estratégia no item 4 de educação de qualidade, são os 17 objetivos, você pode ver o item 12, que é produção e consumo responsável, sustentável. Então a gente tem de passar justamente esse nível de comunicação. Você primeiro precisa equalizar suas dívidas, equalizando suas dívidas, você tem mais provisionamentos de sonhos. E aí, para isso, você tem que escrever seus objetivos e metas. E quais tipos de investimentos você tem para isso. E isso de uma forma saudável, a gente passando para o papel. Eu faço a fotografia, justamente o meu cenário atual, e como que dali eu posso progredir para 5, 10, 15 anos. É isso que você vai ministrar nos 3 últimos sábados de setembro aqui na Unisanta? Também, nós temos um curso aqui na Unisanta, fala de carreira, negócios, finanças, numa plataforma de coaching, onde te potencializa teus aspectos financeiros, de carreira. Hoje o comportamento de carreira mudou,
Nós estamos muito mais trabalhando por network, por relacionamento, né? Vamos ensinar a fazer negócios. Então, como que se faz um bom negócio, que esse negócio seja perene, sustentável, né? Você tem um consumidor que pode virar um cliente, que também você pode fidelizá-lo. E aí se torna perene, excelente, uma série de situações. Bruno, estamos chegando quase no final. Deixa eu só chamar os aniversariantes de hoje e o Bruno vai se despedir dos nossos telespectadores. Vamos aos aniversariantes. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Nós conversamos com o nosso amigo Bruno Frota, ele que é especialista em educação financeira, e o Bruno vai ficar surpreso que eu vou falar agora. Ele vai ser um partícipe do nosso programa, que a gente vai discutir uma participação mais efetiva, porque esse tema é muito importante. Tá bom, Bruno? Fechado? Obrigado. Eu nem sei se você concorda. Concordo sim. Fica à vontade mais um pouco. A entrega de valor aqui para Santos é muito bem-vinda. Eu sou santista com muito orgulho, eu frequento várias situações, várias empresas no Brasil todo, levando educação financeira. E a situação hoje aqui, agradeço o convite para que a gente possa responder mais perguntas. Vamos fazer. Não deu para responder todas, mas a gente pode montar um projeto aqui para o Hora Geral com o Bruno Frota, tá bom? Combinado. Obrigado, manda um beijão pro filhão. Né? Obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Você continua acompanhando na internet ou acesse youtube.com/Hora Geral e reveja todos os programas e entrevistas. E curta também a nossa página no facebook.com/Hora Geral. Amanhã tem mais. Um abraço forte assim. Tchau, tchau. Até amanhã.